Olá, estamos começando mais um programa Diálogos. Eu sou Thiago da Cunha, aluno do programa de pós-graduação em Bioética da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a satisfação de bater um papo com a professora Dabney Evans. Ela é professora do Instituto de Direitos Humanos da Escola de Saúde Pública da Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela esteve na Universidade de Brasília para apresentar uma conferência sobre o tema de direitos humanos, e hoje aqui o NETES, o Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde, vai aprofundar um pouco dessa discussão iniciada na conferência da professora Dabney. Então, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Por nada. Então, vamos começar apresentando a nossa conversa com a definição de direitos humanos. A gente sabe que a definição de direitos humanos não é muito clara, há muita divergência. Então, eu gostaria que a senhora apresentasse a visão da senhora sobre o conceito de direitos humanos. Como você disse, os direitos humanos não é uma coisa muito fácil para definir. Mas, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem um instinto. Quando uma pessoa pensa em direitos humanos, todo mundo tem uma ideia o que é os direitos humanos. Na verdade, se você começa pensando o que é direitos humanos, você pode pensar em várias formas. Você pode pensar, eu vou fazer uma lista, pensando, eu tenho direito a quê? E você pode escrever num papel o que você acha são os seus direitos. Uma outra ideia, você pode pensar se você pode definir essa frase de direitos humanos. E quando você pensa assim, você tem que pensar o que é a diferença entre um direito e um direito humano, E quando eu falo sobre direitos humanos, eu estou falando sobre direitos humanos que existem nos direitos internacionais ou no lei internacional. E para mim, isso é uma ligação muito importante, porque nós temos muitos tipos de direitos. Na verdade, você tem direitos que existem no nível federal, no seu próprio país, e também no nível internacional. E às vezes, esses dois tipos de direitos estão em harmonia, mas às vezes não. Então, é muito importante para pensar o que são os seus direitos, para fazer uma lista assim, mas também para pensar de onde vêm os direitos que você tem, nacional ou internacional. No direito internacional, há um consenso cada vez maior de que a saúde é um desses direitos que pode ser listado como um dos direitos humanos. Vamos falar um pouco então sobre o direito à saúde. Primeiro vamos abordar no aspecto internacional como se dá esse reconhecimento do direito à saúde como um direito humano, e depois no plano internacional vamos falar um pouco sobre a diferença do Brasil e dos Estados Unidos no que se refere ao reconhecimento da saúde como um direito humano. Falando sobre saúde como um direito, é importante para pensar em as qualidades dos direitos humanos em geral. Em particular, a qualidade da dignidade. Isso é muito importante, porque quando nós estamos falando sobre o direito à saúde, é importante para falar ou para pensar o que é uma vida com saúde, ou uma vida saudável com dignidade. E também, isso é importante quando nós estamos falando ou pensando em saúde pública. Saúde pública é uma disciplina que trabalha com populações das pessoas. Então, nós sabemos que nós temos populações que são mais vulneráveis do que os outros. Então, isso é uma preocupação das pessoas que trabalham com saúde pública, dessas populações vulneráveis. Também, isso é uma preocupação da disciplina de direitos humanos. E nisso é a ligação entre direitos humanos e saúde pública, ou a direito à saúde em particular. Por quê? Nós temos vários instrumentos em lei que falam que são os direitos humanos e, em particular, o que é o direito à saúde. Um exemplo disso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E tem um artigo dentro dessa declaração que fala sobre o direito de saúde. E tem outros também. Tem um pacto internacional que fala sobre direitos sociais, econômicos e culturais. E tem um artigo aí também que fala sobre o direito à saúde.
Sim, então no plano internacional, de fato, o consenso está, inclusive, institucionalizado em documentos internacionais que fazem esse reconhecimento. Aqui no Brasil, nós temos um sistema público de saúde, um sistema universal, que se propõe a fornecer, então, a saúde, tendo como o reconhecimento do direito humano. E nos Estados Unidos, professor, a gente sabe que há uma discussão, vocês estão passando por um processo de reformulação de políticas em saúde. Então, eu gostaria que a senhora situasse um pouco essa discussão nessa ligação com os direitos humanos. Isso é uma conversa muito importante, porque isso é uma diferença entre os países. Então, quando a gente está falando sobre direitos humanos internacionais, tem que saber que todos os países não são iguais, tem sistema diferente. E quando nós estamos falando em particular sobre direito à saúde, tem que pensar no sistema público do seu próprio país. Aqui no Brasil tem o sistema universal do SUS. Todo mundo tem acesso nesse programa. Isso é diferente do que a gente tem nos Estados Unidos. Nós temos um sistema, tem alguns programas públicos para os públicos que não podem pagar para medicina ou saúde pública, e também nós temos um sistema privado, um sistema de segurança de saúde, quando a gente precisa de pagar. E isso é diferente, porque nós não temos essa coisa de um sistema universal. Nós não temos isso nos Estados Unidos. Outras coisas para pensar, quando você está pensando sobre direito à saúde, tem várias qualidades do sistema. Por exemplo, você tem a característica de acessibilidade. Quem pode ter acesso ao sistema. E tem vários desafios para acessar um sistema. Pode ser financeiro, pode ser geográfico, né? Político. Mas, na verdade, você precisa de ter várias características de um sistema da saúde pública, incluindo qualidade, acessibilidade, aceitabilidade dentro da comunidade. E isso são qualidades importantes para cada país olhar para pensar nas obrigações do Estado para realizar direito à saúde. Então a gente pode apontar como uma das principais diferenças a própria concepção do Estado, né? O papel do Estado na organização da vida das pessoas. Aqui no Brasil a gente tende a reconhecer um Estado provedor de bem-estar, enquanto nos Estados Unidos é um Estado que se propõe a preservar mais os valores ligados à liberdade. Então a gente encontra essa diferença política mesmo, de concepção do Estado, né? Sim. E essa coisa de Estado é muito importante, porque o sistema dos direitos humanos está baseado na ideia do Estado. O Estado é responsável para respeitando, protegendo e realizando os direitos humanos. Então, o lugar do Estado é principal. Direitos humanos estão falando sobre relacionamento entre individuais e o Estado. E, professora Dabney, a gente pode pensar em outros atores, para além dos Estados, nessa discussão sobre os direitos humanos, a gente pode pensar em responsabilização extraestatal, quando estamos falando sobre direitos humanos? Sim, isso é uma outra pergunta. Esse sistema de direitos humanos está baseado nessa ideia de um Estado e os individuais ou populações entram em esse Estado. Mas o que acontece agora, nós temos outras organizações, né? Atores no Estado, pode ser uma empresa multinacional que tem uma economia igual do Estado. E isso é uma outra coisa, porque esses outros atores estão funcionando e vivendo com nós. E eles fazem parte desse sistema. Mas, na verdade, eles não fazem parte do sistema de direitos humanos até agora, porque eles não têm obrigações. O que acontece é que o Estado ainda tem a primeira responsabilidade para proteger os direitos humanos. Então, a responsabilidade do Estado é muito importante, porque pode ter outros atores que é não Estado, mas o Estado ainda tem a responsabilidade para proteger as cidadãs das ações desses tipo de ator. Exatamente. Professora Dabney, aqui no Brasil, na América Latina como um todo,
as discussões em bioética sempre se aproximaram muito das discussões sobre direitos humanos. A linguagem dos direitos humanos é uma linguagem muito próxima à linguagem da bioética. O que a senhora conhece sobre a discussão entre bioética e direitos humanos nos Estados Unidos? Acho que uma diferença entre a conversa que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a sistema da medicina é muito separado do que a sistema da saúde pública. E nisso, por causa disso, a sistema de bioética ou ética em medicina também é diferente do que ética em saúde pública, ou seja, ética em direitos humanos, esse tipo de conversa. Então, nos Estados Unidos, nós falamos muito sobre pesquisa em desenvolvendo droga ou desenvolvendo tratamento em medicina. Isso é uma conversa e um tipo de ética. No outro lado, nós temos programas em saúde pública, e esses são programas mais no lado do compartilhado, como gente compartilhar, ou faz decisões, ou tomar decisões sobre a saúde. Isso é outro tipo de pesquisa. Então, tem mais 2 sistemas de ética e 2 jeitos para falar sobre essas coisas. Que não necessariamente estão dialogando entre si, né? Sim. É uma diferença mesmo. A que a senhora atribui essa diferença nessa discussão ética num diálogo com os direitos humanos? Para mim, eu acho que tem uma ligação muito grande entre bioética e saúde pública. Por quê? Porque em todas as disciplinas tem a sua própria língua de falar e as palavras que a gente usa. Mas na vida mesmo, nós temos que falar com pessoas com outros setores. E nisso, nós precisamos uma língua em comum. E isso é uma coisa que direitos humanos podem servir. Porque tem em papel, em documento, escrito, o que são direitos humanos. Como a gente interprete esses documentos, isso é uma coisa para debate. Mas, pelo menos, nós temos no papel uma ponto para conversar, um ponto para começar a conversar sobre a significância das palavras. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Então, a senhora aponta que os direitos humanos poderia ser um conjunto de vocabulário, uma linguagem que poderia aproximar esses diferentes sistemas de ética, seja ética biomédica, seja bioética, seja ética em saúde pública. Eu tendo a concordar com a senhora. Inclusive, nós temos uma declaração que foi publicada em 2005 pela Unesco, que justamente procura relacionar a bioética e os direitos humanos, né? A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, onde é apontado a responsabilização dos Estados no que se refere ao atendimento ao direito à saúde como direito humano, o papel da cooperação entre os Estados, da solidariedade entre os Estados. Então, a gente já encontra uma tendência de aproximar os direitos humanos como uma linguagem comum entre os sistemas de ética, né? Acho que é isso, mas também é mais disso. Porque os instrumentos dos direitos humanos é o ponto para começar conversando. Isso é só começando das coisas. Porque, além disso, nós precisamos aplicar. Porque as pessoas que trabalham em saúde pública, nós precisamos teoria e nós precisamos sistema de ética para fazer escolhidos sobre como a gente vai fazer nossos programas, mas, no mesmo tempo, nós precisamos esses guias para nos ajudar quando a gente está fazendo programa e aplicando as coisas nos programas, na política e em saúde pública. Então, professora Dabney, um dos pontos incomuns que a gente encontra na bioética e nos direitos humanos se refere à questão dos valores. Então, a dignidade como valor, a não discriminação, a igualdade. Vamos voltar um pouco ao tema dos direitos humanos, focando como esses princípios, essas qualidades morais se aplicam na saúde pública. Sim, essas qualidades são muito importantes. Como você estava dizendo, se você tenta definir direitos humanos, talvez você pode descobrir
uma experiência que você teve quando você estava percebendo que você estava com a violação dos direitos humanos. Isso é um sentimento que a gente tem. E se você pensa nisso, talvez você vai achar as qualidades dos direitos humanos, o que uma pessoa precisa para viver uma vida com dignidade. Então, isso é uma qualidade dos direitos humanos muito importante. Essa ideia da dignidade, uma vida com dignidade. Isso faz parte de cada direito humano, incluindo direito à saúde. Mas também tem outros princípios. Por exemplo, nós sabemos que nós temos populações mais vulneráveis, que precisam atenção especial. E então, isso é uma coisa de não discriminação, igualdade. Né? Nós precisamos saber que todo mundo está recebendo o tratamento igual. No mesmo tempo, nós temos que respeitar as diferenças entre pessoas. Então, isso é uma coisa para equilibrar, não só entre individuais, mas entre grupos, comunidades e nações também. Então, isso é outro princípio, outra qualidade sobre direitos humanos. E a outra coisa, talvez a mais importante coisa sobre direitos humanos, é que eles dependem da participação da sociedade. Então, esses direitos humanos falam sobre o relacionamento entre individuais e o Estado, mas individuais faz parte da comunidade. E a comunidade ou sociedade civil faz muito importante parte na conversa sobre direitos humanos. Porque é muito difícil para um individual falar, eu tenho o direito de uma coisa, mas tem mais pessoas juntos, fica mais forte. Então, isso é como nós fazemos muda no mundo. Porque eu não estou falando que todo mundo tem direitos humanos, eu acredito que inherente todo mundo tem direitos humanos. Mas o que eu não estou falando é que esses direitos estão realizados. Para realizar esses direitos humanos, nós precisamos ações no parte dos individuais, comunidades, sociedade civil e o governo também. Professora Dalbany, gostaria de agradecer a participação da senhora nessa conversa, foi muito enriquecedora. Seja bem-vinda ao Brasil novamente. Muito obrigado. Obrigada, eu vou voltar com certeza.